Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Será que agora tudo vai ser diferente com o James Gunn e o Peter Safran? Será que eles realmente vão ter autoridade dentro dessa franquia da DC Comics? Será que eles vão ter carta branca de verdade? Porque o James Gunn, esses dias atrás, ele falou, né, que é muito diferente a posição dele da posição do Snyder. Porque agora, quem decide o que vai acontecer ou não com a DC é ele e o Peter Safran. O que ele quer dizer com isso é uma coisa muito óbvia. Isso saiu na mídia, eles foram nomeados como presidentes da DC Studios. Como eles são os presidentes do DC Studios, é muito diferente da época do Snyder. O Snyder era apenas um diretor à frente do projeto, só isso. É a mesma coisa que, por exemplo, o Nolan sempre teve autonomia nos filmes dele da Warner, né? Agora o próximo filme dele, o Oppenheimer, ele vai fazer na Universal. Cara, ele sempre teve autonomia, só que aí chegou o Tenet e a Warner naquela época tava fazendo aquele lance de lançamento híbrido, né? No mesmo dia no cinema e saía no HBO Max no mesmo dia. Coisa super suicida, né? Na época da pandemia. E o Nolan não concordou com isso, então ele perdeu a autonomia dele, né? E o Tenet foi lançado de outra maneira, ele pegou e falou, bom, já que eu perdi minha autonomia aqui, saiu, tá ligado? Saiu da Warner e foi para outro estúdio, que paga ele do mesmo jeito, tá ligado? Então tem o ponto que é o seguinte, o Zack Snyder, ele não tinha liberdade. A liberdade dele foi até o Batman vs Superman. Ele teve liberdade com Watchmen, com Man of Steel ele não teve liberdade criativa. Tanto que o Nolan foi contratado para dar uma segurada nele, né? E no BVS ele teve muita liberdade, muita liberdade. E o Liga da Justiça, ele não teve liberdade, porque ele fez as 4 horas dele lá, e depois a Warner pegou e falou assim, não, a gente quer um filme de 2 horas, tá ligado? Me parece que o Zaslav jogou a DC pros dois e falou, ó, se virem, tá ligado? Ninguém fez isso aqui dar certo, eu vou dar na mão de vocês, confio que vocês vão fazer dar certo, porque... Veja bem, eu sempre falei isso aqui, né? Eles não respondem aos presidentes da Warner Bros. Eles só respondem aos Zaslav. O James Gunn e o Peter Safran têm essa autoridade. De tipo assim, ó, esse filme não vai acontecer porque não tá dentro dos nossos planos, entendeu? Mais ou menos isso. Então tem alguns filmes que tá debaixo do guarda-chuva da Warner ainda, que eles deixaram, né? Mas por que o James Gunn deu essa declaração? Porque ele tava sendo hateado esses dias atrás aí. E ele pegou e falou assim, meu, a minha posição é diferente da do Snyder. É uma coisa totalmente diferente. Na época do Snyder, não era ele que decidia o que ia acontecer. Tá ligado? Ele tinha o plano dele, o roteiro, né, como ele imaginava, mas se a Warner Bros falasse não, ia ser não e já era. Não à toa que ela falou não pro Liga da Justiça. Não vai voltar com o Superman de uniforme preto, não vai voltar com o Superman de barba. Tinha uma época que o Henry Cavill tava com o cabelo mais comprido, barba e tal. E eles falaram, meu, não vai acontecer isso aí. Tanto que quando eles viram o que o Snyder fez, eles trouxeram outro diretor pra fazer outro filme. Então quem mandava era o Warner, não era o Snyder. Nesse caso aqui é diferente, porque o James Gunn, além dele... Ele deve dirigir um outro filme também e vai roteirizar, por exemplo, o Superman, talvez faça o roteiro de outro filme. Eles são hoje os representantes máximos dessa franquia, digamos assim. Então, tudo vai passar pela supervisão deles. Esse plano foi ele e o Peter Safran, roteiristas, talvez quadrinistas, que fizeram, né? Não foi só o James Gunn sozinho que fez esse plano. Ele, lógico, ele é um cara super criativo, eu acho ele um cara super criativo. O James Gunn, ele é um roteirista, né? Já roteirizou o filme do Scooby-Doo, já roteirizou o filme do Snyder, Madrugada dos Mortos, o Esquadrão Suicida é o roteiro dele, o Pacificador também, não sei os outros filmes. E ele é um cara bom como roteirista, né? Tipo, ele sabe escrever um bom roteiro. Mas não foi só ele que fez o plano junto com o Peter Safran, não foi só os dois. Eles se reuniram com várias pessoas pra fazer isso acontecer. Quando você vê esses universos assim, tipo, grandiosos, pensados, nunca é uma pessoa só, sabe? O próprio Game of Thrones, assim, já vi cena de bastidores da galera sentando em mesas. E o House of the Dragon é assim também, galera sentando em mesas, escrevendo roteiro, discutindo roteiro, tipo... Isso daí são pessoas que fazem tudo isso, não é uma pessoa só, são algumas, né? Então é uma equipe, né? Uma equipe pra pensar essa marca, até porque tem muito dinheiro envolvido, não é só uma pessoa que vai resolver isso ou duas, né? Aqui, muita gente fala assim, a liberdade criativa do James Gunn e do Peter Safran é até a página 2, porque eles precisam fazer dinheiro logo no começo. Cara, se tem alguém que sabe disso é o James Gunn. James Gunn e o Peter Safran, você acha que eles não sabem disso, que eles precisam fazer acontecer desde o começo? Tipo, o James Gunn é um cara super, experiente aí em universo super-herói. E o Peter Safran é um produtor experiente. Então, acho que os dois não sabem que a DC tem que dar certo desde o começo, que eles têm que fazer dar certo. Senão vai tudo por água abaixo. Você acha que eles não sabem disso? A oportunidade de dar certo conta muito com eles dois, né? Tipo assim, de estar dentro desse estúdio. Dentro do DC Studios, a DC pode virar um fenômeno. Eu já disse isso aqui. Quando a gente fala, tem que copiar o MCU mesmo, tal, não sei o que. Não vai que vai copiar. Tipo, acho que o James Gunn nem quer isso, tá ligado? Ele nem quer copiar. Ele vai criar o universo dele junto com o Peter Safran aí, de uma maneira até que pode ser parecida, porque são universos super-heróis no fim das contas,
mas ele quer criar uma parada dele aqui, sabe? E pensando nos personagens e na história. Esse é o principal. Personagens e histórias, eles precisam ser prioridade, né? Não adianta você querer falar que, por exemplo, cara, putz, a galera fala assim, ser hater do Snyder e tal, tipo, como eu sou hater do Snyder, eu posso falar mal dele. Pega as entrevistas do Snyder falando sobre os projetos dele na DC na época e compara com o Matt Reeves falando. Tipo, vê o que o Matt Reeves falava do Batman, a cautela que ele tinha, o respeito que ele tinha pelo personagem. E o Snyder colocava, tipo, muito a primeira pessoa dele na frente da frase. Eu pensei isso pro personagem. Eu imaginei que isso, não sei o que. Aí eu achei que era legal, tipo, tá ligado? Não é implicância. É também, foda-se, é implicância. Tem coisas assim que eu gosto de jogar a verdade na cara dos fãs, porque tem muito fã que é assim, tá ligado? Até hoje tem gente que vem aqui e não se conforma que o ator saiu, que o diretor saiu. O que eles precisam fazer agora? Eles precisam se blindar, mano. Blindar a marca. E é o mais importante. O que é blindar a marca? Por exemplo, você tem a Warner Bros. Fazendo o Joker. Aí vem o Ken Reeves e anuncia com um amigo dele, o diretor lá, que quer fazer o Constantine 2. E aí você tem o Superman do J.J. Abrams, que é outro filme que a galera pegou, não, vamos fazer um filme Superman alternativo. E depois disso, todos os personagens estão dentro aqui do guarda-chuva do James Gunn e do Peter Safran. Então, pra você entrar no DC Studios, meu parceiro, você tem que estar de acordo com as normas do DC Studios. Não vai ser uma bagunça. Por que vocês acham que o The Rock saiu? O James Gunn deve ter pensado, mano, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é colocar os pingos nos is, né? Do tipo assim, esse ator aqui, ele pensa que ele é maior que toda a franquia, então não dá pra trabalhar com ele. E outra, não é só ele pensar que ele é maior que toda a franquia, tem toda uma exigência, né? Uma lista de exigências dele e tal. Como ele tem que fazer um filme, como ele tem que aparecer no... Repare, os filmes dele são todos iguais, né? Não posso continuar com um Superman de 40 anos. Eu quero um Superman mais jovem. Eu quero que essa franquia dure mais. E outra, esses 10 anos, ninguém garante que personagens vão morrer e vai acabar 10 anos. Pode ser que, tipo, acabe essa cronologia e comece uma outra. E essa cronologia de 10 anos continue valendo como uma terra alternativa, tá ligado? Que é o caso aqui, por exemplo, do Tomorrowverse, começou uma outra linha do tempo, mas o universo Flashpoint Guerra Apocalipse, eles meio que existe ainda, né? O Flash tá lá. Porque assim, mano, a DC Comics, ela sofreu muito na mão de terceiros, né? A Warner sempre soube trabalhar o Batman e o universo do Batman, ela sempre soube trabalhar aqui, mas ela nunca soube trabalhar os demais heróis. Um ou outro filme fez sucesso, Mulher Maravilha fez sucesso, Aquaman fez sucesso, mas não são filmes da altura de Batman Begins, da altura de Joker, da altura de The Batman, não são da mesma altura em termos de qualidade, de você olhar e falar assim, caramba, que filmaço espetacular. Não, são bons filmes e tal, mas é muito diferente, né? Então, assim, chegou o momento de vocês imaginarem todos os heróis que vocês gostam tendo sua devida importância, certo? Isso é legal a gente imaginar, porque assim, muita gente tá receiosa e tal, tem muita gente, eu vejo os fãs de luto na internet, eu dou risada. Por que eu dou risada? Porque o primeiro anúncio do DCU, do DC Studios aqui, a galera já vai esquecer tudo isso daí, mano, porque assim, nunca teve esse anúncio, a única vez que teve esse anúncio, veja bem como é diferente as posições aqui, né? Teve um anúncio desse, tipo, de painel lá, de filmes até 2022 ou 20, não sei, que tinha lá o Liga da Justiça parte 1, 2 e tal. Nessa época, a posição do Snyder, a galera lá de trás, era muito diferente da posição agora do James Gunn e o Peter Safran. O Zaslav entregou a DC pros dois. Tipo, ó, essa franquia agora depende de vocês. Lógico que vai ter cobrança de tipo, bilheteria, de sucesso. Tudo isso é uma empresa, não vamos ser inocentes. Tem gente que é inocente, que fala, pô, o ator foi injustiçado. Mano, o ator assinou um contrato no dia seguinte com a Amazon Studios, saiu no dia seguinte não, saiu a notícia no dia seguinte que ele ia ser produtor executivo de uma série lá, de um game e tal, o Henry Cavill. Cara, ele vai ganhar milhões por ser produtor executivo, vocês têm noção disso? E vocês estão com dó do ator? Eu tô com dó do personagem, mano. Eu quero ver o Superman foda no cinema, tá ligado? Então a galera pensa que assim, tipo, que nem eu falo, que eu não quero ser indelicado, né? Eu vou fazer até um vídeo, o vídeo das 7 horas vai ser falando sobre o futuro, seguir em frente, os fãs e tal. Não sei se complementa esse vídeo que eu vou fazer aqui, mas o vídeo das 7 horas vai falar basicamente sobre isso. O ponto aqui é que agora as posições são diferentes, o cargo é diferente. O James Gunn é presidente da DC, o Zack Snyder era só um diretor, né? O Hamada era só um supervisor. Então essa galera não tinha, como é que fala? Tipo, autoridade suficiente para controlar a franquia. O James Gunn e o Peter Safran controlam a franquia. Então, não à toa que eles estão em todos os departamentos, até em games.
que tem empresas consolidadas, tipo a Rocksteady, que é uma empresa fantástica, né? Então eu acredito que agora tudo possa ser muito diferente. E esses anúncios aí vai mostrar pra gente mais ou menos o que eles pensaram aí nesses próximos anos, esses primeiros anos que são importantíssimos. Os primeiros anos são importantíssimos. Então você que é fã, que tá grilado, que tá indignado que o seu ator saiu, que o seu... né, a galera fala que o meu Superman saiu, como se o ator fosse o personagem, ou como... Tem uma galera que tá triste porque o The Rock saiu, né, tipo... E tem uma galera que defende o The Rock até hoje aqui nos comentários, o que eu acho, no mínimo, bizarro. Eu não vou falar uma coisa pior aqui, que a gente tá num canal PG-13, né? O canal PG-13. Mas pra fechar o assunto aqui, a posição do James Gunn e do Peter Safran são a maior posição dentro da DC Comics hoje, eu acredito. Eles só não controlam a editora DC. O resto eles controlam tudo. Se eles quiserem fazer um filme do Homem-Pipa e se começar um universo, eles vão fazer, tá ligado? Tipo, precisa de 50 milhões de orçamento pra fazer o filme do Homem-Pipa. Foda-se, vão fazer, tá ligado? Esse é o nível do cargo deles. Então, é uma coisa muito diferente do que era antes, né? Então, agora eu acredito que a DC tem uma oportunidade de ouro aí pra fazer isso acontecer. Acredito muito na capacidade dos dois. O Peter Safran é um produtor que deu muito dinheiro pra Warner. O universo Invocação do Mal que ele fez junto com o James Wan ali, o David Sandberg e tal, que é o diretor do Shazam, esse universo, se eu não me engano, ele deu mais de 2 bilhões pra Warner. E são filmes que custavam 50 milhões de orçamento. Por isso que esse universo aí do Horrorverse, né, que eles chamam Annabelle, Invocação do Mal, eles fez tanto sucesso até hoje lá, uma franquia que é uma franquia muito lucrativa, que ela custa pouco dinheiro cada filme, e os filmes fazem a bilheteria que consegue dar um lucro bom, tá ligado? E não só isso, né, o Aquaman, o Reino Perdido, que ele também é produtor. O que você pensa que era antes? Você concorda comigo que a DC era uma terra de ninguém, né? Que vinha, cada um pegava seu pedaço ali e já era. E a gente tentava, né, ser otimista aqui no canal. Não, vai dar certo. Às vezes eu era até um pouco ingênuo, né? Mas conforme o tempo você vai se aprofundando nesse universo hollywoodiano, o mundo dos heróis e tal, tudo é sobre dinheiro, mano. Tudo é sobre dinheiro. E esses heróis são uma mina infinita de dinheiro, os heróis da DC. Basta você fazer direito. Então deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. E o que você pensa sobre isso que o James Gunn falou. Ele falou isso uns dias atrás, mas eu quis trazer aqui, eu quis trazer essa discussão aqui, a gente abordar isso. E eu vou falar num próximo vídeo sobre os fãs, sobre seguir em frente, sobre o grande potencial do DCU, DC Studios e sobre esse apego, né, essa devoção aos atores, né, que esses personagens marcaram a vida dessas pessoas, tal. É muito engraçado, porque assim, toda essa galera aí que pode sair, né, esses atores, principalmente os preferidos dessa geração, tal, que gosta desses atores. Essa geração não, tem muito barbado que gosta do Superman do Henry Cavill, que acho que ele é insubstituível, já disse isso aqui, que ama o The Rock, enfim. Esses atores que fazem esses personagens, eles podem ser esquecidos muito facilmente, com bons filmes e um bom plano aqui do DCU, mas muito facilmente. O Superman do Henry Cavill, eu já falei aqui, se fizer um filme bom do Superman, ele vai virar um novo Brandon Routh, que ele vai cair no esquecimento lá e não vai ter mais série da CW pra ele participar depois, viu? Não vai acontecer mais isso. Conforme o tempo for passando, a CW vai morrendo também. Olha a série que a CW vai fazer, mano. Gotham Knights. Por isso que é bom o DC Studios aqui. Conforme o tempo for passando, tudo vai ficar na supervisão do DC Studios, né? Assim esperamos. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião, o que você pensa de tudo isso, beleza? Tamo junto, até a próxima.